meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra solicitada pelo Grupo Espírita Deus Cristo Caridade, trabalho que é desenvolvido através agora da web, para que nós nos sintamos mais próximos, e dando continuidade aos estudos solicitados pelo DD. O tema de hoje, vivenciando agora, muito interessante realmente esse tema, principalmente no momento em que nos encontramos. O objetivo do trabalho de hoje é falar sobre viver o momento presente, não se aprisionar ao passado e nem se angustiar com o futuro. Interessante, nós, infelizmente, ainda trabalhamos muito o passado e o futuro. E esquecemos o importante, que é o presente. Essa frase que eu vou trazer para vocês é de Gautama Buda, Buda, todo mundo conhece como Buda, e ele diz o seguinte: não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre sua mente no momento presente. E concluindo, diz assim: renuncie ao apego ao passado, à ansiedade quanto ao futuro e à ânsia que existe entre eles, e atravesse para a margem oposta. Nosso trabalho vai ser desenvolvido basicamente em cima dessa conotação trazida por Gautama Buda, que há milênios ensinou a todos os seus seguidores como chegar no ponto de felicidade, de êxtase, de tranquilidade e harmonia, através dos seus ensinos e da sua prática. Fez com que ele não só ensinou, mas praticou. Então, vivenciando agora, que é o nosso tema de hoje, eu vou começar com uma pergunta: o que é o apego ao passado em relação a isso que Buda nos traz? É o desejo que todos temos, de vez em quando, de reviver os bons momentos, os bons tempos, e os maus também, Vamos nos aprofundar nisso. E olhar para trás e pensar constantemente em como as coisas poderiam ter sido. Nós, a maioria de nós, infelizmente, vive muito fixado no que aconteceu, fixado naquilo, nos bons momentos, o que vivenciou de alegria, de festas, de passeios, e outros vivenciam a parte negra, a parte dolorida e escura. E ficamos muito presos a isso, temos apego a essas coisas, que é o que traz na frase, que é o apego ao passado, como diz o Buda. E o que é a ansiedade quanto ao futuro? Nós ficamos preocupados no si. E se eu fizer assim, se eu fizer assado, se preocupa acerca do que pode vir a acontecer. Se, e termina não fazendo de forma correta o que precisa ser feito. É claro que nós temos que ponderar sobre o nosso futuro, nós temos que fazer uma previsão, sermos previdentes, nos conduzir dentro dessa situação de esperar que o futuro ocorra de forma daquilo que nós planejamos. Uma empresa, ela não consegue viver sem um planejamento. O planejamento não significa dizer que tudo vai acontecer conforme nós planejamos, mas significa dizer que nós temos uma meta, que nós temos uma direção. E a nossa vida tem que ter essa direção. Nós temos que vestir, claro, nós temos que comer, nós temos que cuidar do nosso corpo, enfim, diversas outras
outros fatores, outras razões que precisamos ter essa previdência, precisamos ter essa precaução de nos prover, né, de certas questões para dar continuidade ao que vai ocorrer no futuro. Mas a preocupação, quer dizer, o que significa preocupar-se? É antecipar. Se for assim, eu vou perder. Se for assim, eu vou ter prejuízo. Se preocupar no fato que vai ocorrer. Só que nós nos esquecemos de uma coisa importante, que é o presente. Porque o que vai ocorrer no futuro depende do presente, mas nós ficamos presos no passado ou no futuro. No passado, apegado às coisas, a alegria, a tristeza, as dores, o sofrimento, os prazeres. E no futuro, ficamos inseguros em relação ao que pode vir a acontecer. É notório para todos nós que precisamos ter uma precaução, não uma preocupação para o futuro, mas não vivermos extremamente focado em um e outro e esquecer, né? O que é a margem oposta? Veja como um lugar que ele pede que nós atravessemos a ponte, né? E que vá buscar a margem oposta, que é o outro lado do rio. Um lugar onde vai estar a felicidade, a paz, a alegria, onde a ansiedade não existe, onde realmente podemos tomar conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que possamos, assim, desta forma, saber definir o que fazer ou o que não fazer. São os fatores que eliminam a nossa ansiedade quando chegamos, claro, do outro lado. E qual é a ponte que nos ajuda a atravessar para a margem oposta? Essa é a questão. Qual é a ponte? É o arco da nossa atenção. É o arco da nossa atenção. Uma das leis mais importantes a lembrar é que onde colocamos a nossa atenção, para lá vai a nossa energia. Veja bem, onde nós focamos mais o nosso pensamento, direcionamos as nossas energias, né? Onde a gente ali podemos criar uma situação onde vai se solucionar ou vai se complicar mais o que estamos vivendo. E veja que nós temos uma quantidade de energia para cada dia. E se focarmos demais no passado e focarmos demais no futuro, não sobra energia para o presente, para agir, para fazer, para desenvolver, para praticar, para viver o presente. Muito de nós vivemos situações danosas pelas atitudes tomadas ou não tomadas, pelas ações, né, pelos pensamentos que carregamos. E trazemos para o nosso presente esse amargor, esse sofrimento, que não é benéfico para nenhum de nós, nem para nós, no caso que estamos sentindo, essa questão de raiva, ódio, desamor, mas para todos aqueles que convivem conosco. Então nós temos que focar as nossas energias no presente. O nome é bonito, presente, um presente que não no futuro nem no passado, mas no presente, que é uma maravilha que Deus nos deu. Nós não sabemos até que momento nós vamos estar encarnados aqui no planeta. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade de estarmos vivenciando este dia, este momento presente e viver da melhor forma possível. E nós não fazemos isso. Todos nós, em algum momento da vida, deixamos a desejar em relação a essa questão de aproveitar o nosso momento, de aproveitar nossas energias e focar
nessa questão que é atravessar para a margem oposta e focar naquilo que é de verdadeira importância para o nosso eu, né, para o nosso ser. Porque se é bom para nós, no caso individualmente, se é bom para o nosso desenvolvimento, com certeza, não sendo uma coisa egoística, será bom para todos. Você imagine a questão da energia para ficar bem clara. Vamos imaginar um rio caudaloso, um rio forte que vem descendo o morro, vem descendo a serra, assim, fazendo a sua caminhada, cortando, ultrapassando os empecilhos, aquilo que vai surgindo na sua caminhada, no seu dia a dia. E com a força que nós viemos lá de cima da montanha, nós vamos ultrapassando, rompendo barreiras que vinha surgir na nossa caminhada. Agora imagine essa questão da energia para ficar bem clara assim, que nós chegamos a um ponto em que vamos nos bifurcando, vamos nos dividindo em vários riachos menores, certo? Vamos nos perdendo aquela força da água, aquela força profunda que rompe barreiras, porque nós começamos a focar nas coisas pequenas, nas coisas menores, que são os riachos que nós vamos fazendo na nossa caminhada. E na realidade, se não tivermos uma meta, um direcionamento, chegar ao mar com a força plena, carregando os minerais que é necessário para alimentar o mar, nós teremos força suficiente para romper e chegar na nossa caminhada até o oceano, que no caso nós dizemos o oceano divino. Outro fator que pode nos impedir de nos concentrarmos totalmente no momento presente são situações que vivenciamos no passado, como traumas, agressões, e ficamos presos naquele momento de dor, de sofrimento, de perda, que é natural. A perda é algo natural. Mas nós temos que aprender a trabalhar. Se nós que somos espíritas, dizemos os espíritas, sabemos que a vida vai continuar. Que a vida, mesmo quando perdemos o invólucro carnal, nós continuamos na vida pregressa, após morte. Continuamos na vida futura, pós-morte do corpo físico. Então, nós precisamos nos desapegarmos dessas sensações, desses sentimentos, porque se a gente continuar alimentando a raiva ou o ressentimento e não conseguimos perdoar alguém ou a nós mesmos, nós vamos alimentando essa coisa pesarosa, essa coisa pesada, muito complicado. E nós vivemos, muito de nós, eu não posso afirmar que todos nós, não, mas muito de nós vivemos gravados em nós, guardados dentro dos nossos corações, das nossas mentes, situações em que não conseguimos perdoar a nós mesmos pelos atos cometidos, nos achamos assim o piores dos piores e não o somos. Claro, cometemos o erro, nós temos que assumir a responsabilidade sobre esse erro, ponto. E procurar não cometê-los mais, mas ficar remoendo, né? Aquela coisa de não sei o quê, porque eu fiz, porque eu errei, eu pequei, aquela coisa que, né? A culpa é minha, eu pequei. Não. A responsabilidade sobre aquela situação que gerou, que aconteceu, é minha, no caso. Mas eu tenho que aprender a me perdoar para poder dar prosseguimento, senão eu vou ficar preso, focado naquele momento passado, naquele momento que a água que passou por debaixo da ponte, ela não volta mais, aquela água não passa mais por debaixo da ponte. No natural, se for uma coisa artificial, a gente consegue fazer com que as águas voltem pela bomba, mas mesmo assim não vai ser a mesma água, vai ser água misturada, porque se misturou lá embaixo, não vai ser a mesma. Percebe? E há também a questão
da água que sobe, né, para fazer a condensação e chover e desce, já não é mais a mesma água. Então, nunca, de qualquer sorte, será a mesma água. Precisamos trabalhar essa questão de nos perdoarmos e quanto mais aprendermos a nos perdoar e perdoar o outro, melhor vai ser bom para nós. Vai ser bom para cada um de nós individualmente, não teremos um peso, ficaremos mais aliviados, conseguiremos viver o presente e o futuro melhor. Ou seja, se nós temos um presente bom, quase certeza que o nosso futuro também o será, porque nós estamos tendo um presente bom porque estamos tendo atitudes corretas, estamos tendo pensamentos corretos. Não é fácil. Viver não é fácil. Mas precisamos estar vivenciando o agora, o aqui e agora. Quantas situações ocorrem na nossa casa em que precisamos estar trabalhando nas mediúnicas, no Nedim, em outras situações em que precisamos estar ali focados, estamos pensando no jogo. O jogo do bem vai ser depois quando acabar aqui. Quando acabar aqui eu chego em casa, preparar o feijão, deixar tudo pronto para cozinhar mais. E não vivo aquele momento que é único. É único em nossas vidas. E aproveitando a oportunidade, eu vou contar uma história de 2 monges budistas que vinham caminhando numa estrada vicinal, né, estrada de terra, e vinham caminhando, cada um fazendo as suas meditações e orações ali, silenciosamente fazendo a caminhada para chegar ao mosteiro. E quando chegaram próximo de um riacho, de certa forma raso, tinha uma jovem muito bonita, indecisa se atravessava ou não para não molhar aquelas vestimentas, né? Aquelas vestimentas todas. E um dos monges, percebendo, pegou-a nos braços, sem uma palavra, atravessou-a, colocou-a do outro lado da margem. Ela agradeceu, ele baixou a cabeça e continuou caminhando. O outro monge achou aquela atitude, Ave Maria, o que foi que ele fez? Ele enlouqueceu e continuaram a caminhar pela estrada. Seguiram, continuaram seguindo o primeiro monge, que carregou a jovem, né, a jovem senhora, e botou do outro lado, continuou nas suas vibrações, nas suas orações, nas suas meditações. E o outro monge, em pensamento, agoniado, já estava ficando nervoso, tal. Depois de quase 11 quilômetros caminhados, o segundo monge não conseguiu resistir e disse: mas o que você fez? Como você pôde fazer isso? O monge, que vinha fazendo as suas meditações e suas preces, suas orações, se assustou e disse: não entendi. Sim, como você pôde? Perguntou o outro monge. Como você pôde fazer isto? Carregar aquela mulher? Os monges, eles têm uma questão que eles não se envolvem com mulheres, eles não tocam nas mulheres. E ele simplesmente, certo, eu fiz uma caridade, eu pressenti a necessidade, carreguei, atravessei, a carreguei por alguns metros, e você está caminhando 11 quilômetros comigo, ainda está carregando ela até agora. Percebe a grande diferença? O monge tinha feito o papel dele, que foi a caridade, durante alguns metros, atravessou o rio, o riachinho. O outro, que pode, na grande maioria das vezes somos nós, estamos carregando por 11 quilômetros aquela inconformação, aquela não aceitação, por não ter sido feito do jeito que eu quis, do jeito que eu achava que deveria ser e que as regras determinaram. Mas Jesus não veio mudar as leis nesse sentido. A caridade e o amor são as leis principais, não foi isso que ele disse? Ele veio trazer um ensinamento para nós. Então o primeiro monge tomou a atitude correta de praticar a caridade, enquanto o outro carregou a mágoa, o ressentimento, a raiva por ter o seu companheiro
tomado uma atitude que ele não tomaria de forma alguma, que ele achava equivocada. E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. Ficamos preocupados com o que o outro fez ou deixou de fazer. Ficamos presos a esses dogmas, a essas regras, e esquecemos que ao outro cabe fazer a sua parte e a mim aqui me cabe. Então, a preocupação nessa nossa encarnação de fazer as coisas de forma correta, fazer com que as coisas aconteçam em nossas vidas. Eu tenho que fazer por onde? Eu, Nascimento, tenho que fazer por onde? Você tem que fazer por onde? Corrigir os seus equívocos, eu corrigir os meus equívocos, vocês corrigirem os seus equívocos, para podermos termos um futuro melhor. Mas só podemos corrigir esses equívocos, melhorar a nossa caminhada agora, no presente. Focar no atravessar a ponte para estarmos naquele local de paz, de alegria, de tranquilidade que todos nós precisamos. Temos que entender que quando perdoamos, libertamos 100% da nossa energia para usar em atividade construtiva. Olha só, quando conseguimos perdoar a nós mesmos e o outro, nós conseguimos nos libertarmos totalmente da mágoa, da raiva, do não perdão, da falta de amor. Quando conseguimos perdoar ou nos perdoarmos, nós conseguimos focar as nossas energias única e exclusivamente no momento atual, no momento agora, para criar, para construir coisas boas, produtivas. Mas enquanto ficarmos carregando o nosso ressentimento, a nossa mágoa, nós vamos ficar que nem aquele monge que, viveu, vamos viver até 70, 100, seja até que idade for, carregando aquela coisa, aquele peso, aquela questão que está atravessado, como diz os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos mais antigos, que dizem, atravessado na garganta. Por escolha nossa. É bom que fizemos bem isso, por escolhas nossas. Pode haver ocasiões em que sentimos que não conseguimos perdoar alguém pelo ocorrido. É verdade. Tem momentos em nossas vidas que nós pensamos assim, que não conseguimos perdoar o outro. Que não conseguimos, às vezes, nos perdoar. Mas como eu já falei acima, isso é uma grande perda de tempo. Nós não podemos perder mais esse tempo. Nós temos que focar as nossas energias no aqui e no agora, em coisas construtivas para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar focados, porque senão nós vamos ficar, como diz aqui a frase, ficar num laço kármico, né? Podemos evitar criar um laço kármico. O ódio nunca destrói o ódio, ensinou o Buda nas palavras imortais. Só o amor destrói o ódio. O ódio une, o amor liberta. Olha que coisa maravilhosa. O ódio une por esses laços kármicos que ficam entrelaçados, pegajosos, né? O ódio une, o amor liberta. Olha que coisa maravilhosa. Imagine a liberdade de podermos ter nos perdoado e perdoado o outro por simplesmente amar. Que maravilha! Foi isso que Jesus ensinou? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. E aí eu pergunto, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo? E eu digo assim, tem momento em minha caminhada que não é fácil, mas nós temos que aprender a transpor
usar essa ponte para chegar nesse momento de paz, de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio. Não é fácil, mas é simples quando entendemos a mensagem que o Mestre Jesus nos traz. Nós precisamos mudar as nossas vidas. Nós precisamos mudar as nossas vidas. E aqui é uma continuação. Algumas vezes a pessoa mais importante que precisamos perdoar somos nós mesmos. Nós temos a dificuldade de aceitar que erramos. E por orgulho não nos perdoamos. Por nos sentirmos fracos, frágeis, incapazes de fazer as coisas de forma que nós denominamos de correta. Precisamos aprender a nos perdoar mais. Precisamos eliminar os ranços do passado. Porque senão nós iremos continuar presos a fatos que já ocorreram há alguns minutos, alguns meses, alguns anos ou em outras vidas. Por isso a palavra que nós colocamos como pesar. Precisamos reconstruir toda vez que reencarnamos a nossa caminhada para que possamos eliminar esse sofrimento e essas dores que carregamos em nós mesmos. Não podemos ficar presos ao passado. Não devemos. Até podemos que ficamos, mas não devemos. Depende de nós. Mais uma vez depende de nós. Uma pessoa resumiu assim: manter os olhos na estrada, mantenha os olhos na estrada e use o retrovisor só para evitar problemas. Já imaginou você estar com a estrada na frente, se você ficar o tempo inteiro olhando para trás ou só fixado para trás, você bate. Você joga o carro do espinhadeiro, você colide com outro carro, você causa acidente, você machuca as pessoas, você se machuca. Legal essa frase, bem clara. Mantenha os olhos na estrada e use o retrovisor só para evitar problemas, não ficar preso no passado. Você tem que ficar olhando a estrada que está aqui, na sua frente, e não lá na frente, lá no futuro, quando eu chegar na cidade e tal, vou fazer assim. Foca aqui, na estrada que você está fazendo. Então, enquanto você não mantém os olhos no presente, nesse presente aqui, que é onde nós estamos dirigindo o nosso carro, nós vamos evitar muitos problemas, muitos acidentes, muitas dores, muito sofrimento para nós, claro, e para o outro. É evidente, é evidente. Mencionamos que viver no passado pode ser uma armadilha, mas podemos dizer o mesmo sobre concentrarmos no futuro. Eu falei inicialmente, planejar sim, preocupar-se não. O planejamento ele é necessário, já bati nesse ponto. Eu acho que foi bem explícito no início da nossa conversa. Precisamos evidentemente planejar, saber para onde queremos ir e o que precisamos fazer para alcançar. Se você sai para ir pescar, você tem que saber, você não vai levar para a pesca coisas inúteis como caderno, caneta, enfim. Você vai levar uma vara de pescar, se você vai pescar com uma vara de pescar. Se você for pescar com você vai levar um arpão. Então você vai saber, se eu vou pescar o que? Eu preciso do que para pescar esse peixe X, então você vai se planejar para levar o material necessário para fazer aquela pesca, uma rede, enfim. Você não vai pescar num lugar onde não tem peixe, você vai planejar, vou para um lago que eu sei que tem muito peixe, ou para um rio que dá muito peixe. Você vai para um lugar onde não tem peixe,
ou você não sabe se tem peixe ou não, então você não está planejando, você não está se preparando para alcançar aquela meta que você quer. É natural que nos planejemos, natural que façamos as projeções para o futuro. Bom, eu vou para o lago pescar, preciso de barco, e isso, eu vou pescar na margem, como é que eu vou fazer? Então você se planeja, você cria um projeto para essa atividade e resolução dessa atividade, para que tenha êxito naquilo ao qual você se propôs lá para frente. Mas você não fica se preocupando, e se eu não levar isso, se eu não levar aquilo? Você vai se preparar e vai, e pronto. Mas o que é que você tem que fazer? Para fazer isso, você tem que se preparar, você tem que fazer tudo isso no presente, para que seu futuro seja esplendoroso, para que seu futuro as coisas possam realizar naquilo que você se propõe. Percebe? Então, rodamos e voltamos a dizer, tudo eu. Sim, tudo eu. Tudo somos nós que temos que fazer. Jesus ensinou para a gente, assim no Evangelho, olhar para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, e contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma parte, e a outra parte, dando continuidade ao versículo, diz: quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não piam. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós? São duas coisas interessantes. Claro que nós, como eu acabei de falar, nós precisamos fazer um planejamento, fazer um projeto, definir como vamos dar sequência à nossa caminhada, claro, sem sombra de dúvida. Temos contas a pagar, precisamos nos vestir, mas a questão é a preocupação. O que Jesus está trazendo aqui para a gente nesses versículos é que nós não precisamos ficar presos a isso. Tem coisas, o que ele quis dizer, que tem coisas mais importantes para o nosso crescimento, para a nossa caminhada. E precisamos ver essas coisas para que as outras coisas aconteçam. Precisamos ter fé em Deus. E precisamos, como diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Ele diz que Deus sempre nos ajudará se nós fizermos a nossa parte. E como ele diz, primeiro as coisas de Deus, depois as coisas do homem. Então está tudo bem explícito. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos acontecerão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, versículo 19 a 21. O que é que ele quer dizer com isso aí? Que nós precisamos nos direcionar ao momento presente, vivendo o momento presente, trabalhando no momento presente, aproveitando o momento presente, para que tenhamos um futuro próspero. O passado, nós temos que aprender com o passado, nós temos que saber aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, e com os erros e os acertos daqueles que nos são queridos, ou aqueles que estão próximos de nós, ou aqueles que nós nem conhecemos, mas que, através do seu erro ou do seu acerto, já abre uma caminhada para que ou sigamos ou não sigamos por essa estrada. Mas o importante é vivermos o presente, o agora. Porque enquanto ficarmos remoendo o passado, nós só iremos trazer dores, sofrimentos para nós mesmos e para o outro, seja ele qual for, nossos filhos, nossas companheiras, nossos companheiros, aqueles que vivenciamos no dia a dia. O que é que nós, nós queremos para as nossas vidas? Com certeza nós queremos paz, harmonia, amor e felicidade. Tá tudo bem. O Pai nos oferta todos os dias de nossas vidas isso. Semeie isso dentro de cada um.
Semeie isso dentro de você. Procure o máximo possível ter o equilíbrio, ter a harmonia, a paz, a todo instante, nos momentos mais difíceis. Procuremos nos aceitar como somos com as nossas. Primeiro nós temos que entender se nós temos uma dificuldade, se, por exemplo, eu sou fumante, sou alcoólatra, sou alcoólico, né? Enfim, eu tenho tal vício, então vou trabalhar para eliminar esse vício da minha vida. É o primeiro processo, o primeiro passo. Eu tenho que entender que eu tenho, cara, que eu preciso trabalhar isso. E seja o que for, trabalhar para que o nosso futuro possa ser mais esplendoroso, mais feliz, mais pleno. Mas só poderemos ter tudo isso se primeiro, como diz, buscar o reino dos céus, o reino de Deus. Estar com Jesus no coração. O resto nos será acrescentado. Depende de nós, meus amigos, meus irmãos. Esse assunto, se nós continuarmos a falar, falaremos um punhado de tempo aí. Mas eu acho que é o suficiente para que possamos ser futucado em nós essa necessidade de olharmos mais para o nosso presente. Então, hoje eu desejo para vocês que tenha paz, muita harmonia, muito amor no coração e que os dias vindouros que vêm para nós, todos nós, sejam de realizações, sejam de transformações em nossas vidas. Eu desejo a todos muita, mas muita paz e amor, como é Jesus. Um forte abraço.